Olá, meu nome é Fernanda e eu sou presidente do Banco Central. Eu acredito que a melhor forma de a gente estimular a nossa economia nesse momento é reduzindo a nossa taxa de juros. Isso porque, reduzindo a taxa de juros, a gente estimula as famílias a tomarem empréstimos para comprar bens duráveis, como, por exemplo, automóveis, eletrodomésticos. Além disso, as empresas também vão ser estimuladas a tomar empréstimo para realizar investimentos em prédios, infraestrutura, equipamentos, entre outros. Mais gastos de famílias e empresas aumentam a demanda pelos produtos das empresas, deslocando a curva de demanda por trabalho para a direita. O emprego e a produção vão aumentar. Existem alguns riscos. Quando você diminui os juros, você expõe demais moeda e corre um risco inflacionário. Além do mais, você corre o risco de diminuir demais os juros, levando ele a zero. Quando isso acontece, a gente corre o risco de atingir o nosso zero lower bound. E o juro nominal negativo é algo problemático. Com esse juro nominal negativo, o tomador do empréstimo devolveria menos dinheiro para quem emprestou do que ele tomou emprestado. E aí, os bancos, então, prefeririam guardar esse dinheiro em reserva do que dar ele emprestado, porque ele receberia menos. Então, mesmo que haja esses riscos, nós aqui do Banco Central vamos manter a nossa política monetária expansionista e a taxa Selic baixa pelo tempo que for necessário. Meu nome é Clara Lins de Melo Franco e eu trabalho no Ministério da Economia. E acredito que a redução dos impostos seja a melhor forma de estimular a economia nessa situação de pandemia e recessão econômica em que estamos vivendo. Quando o governo reduz os impostos, a renda disponível das pessoas para gastar, ou seja, consumir, aumenta. Ao consumirem mais, há então um aumento da demanda pelos produtos das firmas, que passam então a produzir mais. Portanto, a redução dos impostos ela gera um aumento do consumo, que consequentemente aumenta a produção também. O aumento da produção ele faz as firmas contratarem mais pessoas, mais trabalhadores, deslocando então a curva de demanda por trabalho para a direita. E as firmas elas também são capazes de pagar salários maiores, aumentando assim ainda mais o consumo das famílias. Essa é a melhor maneira de estimular a economia nesse caso, porque ela é relativamente imediata e, portanto, mais eficaz numa situação de pandemia. Mas a redução de impostos ela também tem alguns riscos. Um deles é que reduzir os impostos diminui a arrecadação do governo, mas os gastos do governo se mantêm os mesmos. Dessa forma, a dívida pública aumenta. Além disso, outro risco que pode ser uma consequência dessa estratégia de diminuição dos impostos é que as pessoas podem recorrer ao mercado de crédito para obter um aumento adicional do consumo. A taxa de juros, então, aumenta e, nesse caso, os investimentos das firmas diminuiriam. Também pode acontecer das pessoas aumentarem o consumo, em sua maioria, de produtos importados, o que, então, não estimularia tanto a economia nacional. Um ponto importante a ser considerado é que, quando se reduz os impostos de todo mundo, muitas vezes o governo está deixando de arrecadar um dinheiro importante para ele, reduzindo os impostos de uma parcela da população que talvez não precisasse dessa redução, desse desconto, por exemplo, as camadas mais ricas da sociedade. Só que, por outro lado, do ponto de vista macroeconômico, também não faz muita diferença reduzir os impostos de setores específicos, porque dessa forma, por exemplo, normalmente se reduz os impostos IPI, beneficiando assim um setor específico da economia. Nos Estados Unidos, por outro lado, o que acontece na prática é a redução dos impostos de renda. Apesar de todos os riscos e ressalvas sobre essa estratégia de redução dos impostos, eu, Clara, como parte do Ministério da Economia, acredito que essa seja a melhor estratégia diante da situação de pandemia e recessão econômica em que estamos vivendo. Olá, meu nome é Ana Carolina Assis e eu trabalho no Ministério do Desenvolvimento. Eu defendo uma política expansionista através do aumento dos gastos do governo, porque um dos benefícios é que quando o governo aumenta seus gastos, ele passa a demandar mais bens e serviços das firmas, que irão produzir mais para poder atender essa demanda. As firmas elas então vão vender para o governo, aumentando seus lucros, o que gera consequentemente um aumento no consumo dessas famílias. Dessa forma, o aumento dos gastos do governo ele cria um efeito multiplicador, que é muito benéfico. No entanto, o governo ele geralmente precisa tomar recursos emprestados para gastar mais, e isso faz a demanda por crédito aumentar. Esse aumento da demanda ele aumenta a taxa de juros dos empréstimos, fazendo com que muitas famílias e firmas deixem de tomar os empréstimos, o que reduz o consumo das famílias e os investimentos das firmas. Assim, os gastos do governo ocupam o lugar dos gastos privados, gerando o que chamamos de efeito crowding out, mas eu estou atenta a esse problema.
Eu defendo que os gastos devem ser em algo produtivo, algo útil, para assim não haver desperdício ou defasagem. Porque o aumento dos gastos não é algo simples. Um projeto ele não é aprovado de uma hora para outra, ele leva tempo. E na hora de ser aprovado, pode ser que ele não seja mais útil. Logo, ao aumentar os gastos, muitas vezes o governo faz de forma ineficiente, gerando desperdício de recursos. Porém, eu também estou atenta a esse ponto e eu vou tentar fazer da forma mais eficiente possível. Outro risco é que o aumento de gastos pode levar ao aumento da dívida, como ocorreu nos Estados Unidos na crise de 2007 a 2009. Esse aumento de gastos, para evitar uma recessão, ele incorre em um déficit que aumenta a dívida pública e quem irá pagar essa dívida serão as próprias pessoas no futuro por forma de maiores impostos. Porém, eu estou ciente dos riscos dessa política e eu faria o aumento de gastos de uma forma eficiente, de modo que não gere problemas e que atinja o objetivo, que é estimular a economia. Eu sou Sofia e eu trabalho no Ministério do Trabalho e do Bem-Estar Social. Bom, eu acredito que os gastos de governo, com auxílio-desemprego, transferência de renda e subsídios, seja a opção mais favorável tanto para o governo quanto para a população. Isso porque, nesse momento, nós precisamos também olhar para o lado social, nessa situação de crise que a população está passando. E ter dinheiro para os gastos básicos também fará com que exista uma movimentação desse dinheiro circulando na economia. Esse dinheiro, de alguma forma, ele vai voltar para as firmas, porque as pessoas vão continuar consumindo porque elas não perderam poder de compra, da mesma forma que volta para o governo através dos impostos. No caso dos subsídios, é importante destacar também porque o governo, arcando com uma parte dos salários, porque a firma ela paga uma parcela e o governo arca com outra, eles terão, a firma ela vai ter incentivo para contratar novas pessoas. Isso vai fazer com que a curva de demanda de trabalhadores vá para a direita. Sobre os riscos, pode aumentar a dívida pública e pode haver um efeito crowding out, porque o governo ele vai precisar pegar dinheiro emprestado e o dinheiro que seria destinado para o setor privado vai diminuir também. Então, basicamente, os principais riscos são que vai aumentar o déficit do governo, porque a quantidade de dinheiro que ele vai precisar pegar emprestado, e isso também vai ocasionar que o setor privado vai receber um investimento menor do que ele deveria. Então, é possível observar que ocorre um déficit público, que ele é causado porque o governo ele gasta mais do que ele tem. Bom, nessa situação é importante destacar que a curva de oferta é constante, mas na realidade ela normalmente se desloca para a esquerda, porque as pessoas que estão recebendo auxílio-desemprego, elas meio que teriam esse incentivo de não procurar emprego, porque elas estão recebendo um dinheiro e não está faltando comida para elas, está tudo certo, enfim.